Olá, boa tarde, como estamos? E como é que fica, será, a cabeça de umas sequeladas como estas que fizeram todas essas ofensas para mim, como se elas fossem tão limpinhas, limpinhas, pureza, senhoras pureza, amigas da polícia, só vítima, né? Eu sou uma cabeleireira muito perigosa, muito problemática. Como é que diz a mais infratora que é a mãe da família? Uma doente, ela é doente, mas daí o marido dela não é doente, ele não tem leucemia, é um mentiroso. Ela é doente, são tudo doente, mas daí não são doentes. E daí eu não sei nada da vida deles, mas como eu sou uma cafajeste, né? Eu vou destruir com a vida deles. É isso que está imperando, esse é o gene da vacinocide. Foi isso que a delegada estava explicando na live dela que eu compartilhei aí para todo mundo no meu Instagram poder acessar e ver pessoas de outros países falando das suas batalhas e seus enfrentamentos, né? E imagina se eles estão processando delegadas por falar a verdade. O que eles querem fazer com mães de família como eu é exatamente o que? É arrumar um monte de peçonhenta, como essas que me atacaram ontem, com palavras de baixo calão. Tudo que elas são, elas jogam ao vento, como se fosse para mim, como se fosse para minha família, como se os ouvidos dos meus filhos fossem pinico para ver eles roubando, delinquindo, se drogando e ter que aceitar tudo isso, ouvindo cu e bunda, cu sobe, bunda desce e achando normal. E achando que vão ter o apoio de alguém, das instituições, para continuar com isso, que simplesmente vão fazer um telemarketing no número do Conselho Tutelar, que vai mandar as coisas para o juiz, vai mandar para o juiz, e que lá no juiz elas vão ter muita vantagem, que elas vão chegar lá, vão ouvir esse som ridículo lá, que vão chegar com a caixinha de som, assim, pendurada no ombro, né? Vão chegar lá no juiz e vão contar a parada e que vai estar tudo resolvido, as coisas da maneira delas, que elas sempre fizeram, né? E aí a gente inclui essas professoras aposentadas que ajudaram a implantar tudo isso. Agora elas correm, mas elas não correm na porta da família que tem duas crianças que não são obrigadas a aguentar essa baixaria toda, que não é apenas briga de vizinho, é a delinquência deliberada, dominando, imperando, sem dó e sem piedade de ninguém. De ninguém, nem de pessoa de idade, nem de criança, nem de doente, nem de mãe de família, nem de cabeleireira, seja o que seja, é aquele comportamento que eles consideram que é isso aqui é uma suposta favela, suposta, porque aqui não tem nem cara de favela, isso aqui tem cara de paraíso, isso aqui tem, eu sempre digo, isso aqui não é para qualquer um, não é para esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem que procurar outro abismo para se enfiar, não querer construir isso aqui. E claro que para elas é muito difícil, é difícil tirar tudo que construiu durante uma vida e ficar limpinha, né? É difícil. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais limpinha do mundo e que posso falar dos outros, não. Eu estou defendendo os interesses dos meus filhos e de todas as crianças e adolescentes do lugar. Eu posso contar a minha adolescência, minha adultez, minha infância maravilhosa no paraíso. Tenho muita história para contar. E não é isso, não é esse tipo de
conflito social que a gente tem aqui. Então, por causa dessa infância, dessa vivência, dessa experiência que eu estou arremessada aqui para trabalhar com essas pessoas, diretamente e indiretamente. Algumas vezes falando, brigando, orientando ou só demonstrando como fazer. Como é quando eu removo minhas crianças dessas escolas regadas de tudo que não presta e faço a diferença. Porque qualquer Joel que tenha um pingo de responsabilidade, que leu o início das 500 folhas, ele já vai ficar entendendo por que a Meg tomou todas essas preocupações em tempo hábil de não deixar um sequestro acontecer, de não deixar que conseguissem elas desenvolver seu plano, seu abismo social sobre meus filhos que não tem condição, não tem condição nenhuma na idade deles de se defender sozinhos. Eles precisam da família, dos pais, principalmente do pai e da mãe, exercendo as suas funções em tempo integral e levando eles ao próximo nível, porque eles estão excluídos da possibilidade de uma convivência com tudo isso que foi criado, porque lá eles sofrem bullying. Além do bullying, eles sofrem essas agressões psicológicas quando agridem o pai e a mãe e insistem elas, as educadoras, as donas de instituições religiosas, elas insistem em atacar a família. Instituições religiosas, tá? Eu tô falando em instituições religiosas, que a gente participou de uma instituição religiosa na Lagoa da Conceição que ataca diretamente a família para contratar adolescentes para sua seita e fazer com eles o que bem quer, principalmente o ataque psicológico, e aí a criança bandeia para o lado deles e perde a família, e eles ganham mais um adicto a toda a sua perversidade que ocorre nas entrelinhas, que ocorre por trás de toda aquela magia do Deus que eles servem. Existem os abusos, né? Existem coisas que eu não posso falar aqui, mas que todo bom pai e boa mãe vai subentender. Então, eu entrei lá dentro da seita como uma assistente e vi e ouvi tudo o que acontecia, e o Serginho foi perseguido por essas supostas pessoas boas que insistem em dizer para as crianças que a família, se não seguir a seita deles, não é uma família tão legal quanto parece. Então, as pessoas estão adoecidas de diversas formas, mentalmente, debilitadas, não só psicologicamente em sua natureza, como foram inseridas nelas, já foram inseridos os supostos chips, que vão vir com a 5 galote, já foram inseridos através de hipnose psicológica e sobre todos esses livros que essas professoras leram, esses cursos que elas ganharam, cursos políticos, totalmente políticos, para buscar os seus adictos, que aos 16 anos já dão voto, mas ainda não são capazes de ser responsáveis por outras coisas que deveriam. E esse é o resultado de todas essas faltas de responsabilidades que vão ter que ser revisadas, e realmente o nosso país precisa, que o nosso estado principalmente, rever essa questão dos adolescentes, rever sobre essas responsabilidades sobre os adolescentes, instituir mais escolas e tatames para essas crianças, mais tatames onde que realmente as coisas aconteçam,
que a arte da luta seja ensinada para o bem e não para delinquir, como aconteceu com a nossa família também, o adolescente. Que ele use isso para fazer exatamente o mal e não o bem, que é o que tem muito aqui nessa ilha. São tatames totalmente pervertidos, totalmente, eu considero, ilegais e que nem poderiam estar funcionando porque eles não zelam o bem da sociedade em geral. Como se sentem essas pessoas no dia de hoje? Será que elas pensam que fizeram o bem, que elas estão certas, que elas estão limpinhas e maravilhosas, que elas estão corretas e boas? Porque você não vai ver uma atitude assim de interação, de se colocar no seu lugar, de ver que a realidade não é aquilo, não é assim que se faz as coisas. Você não vai ver isso. O que você vai ver é uma tremenda falsidade, visando mais vantagem para todos os lados. E aí que entra a polícia fraca. Se uma polícia fraca vai dar vantagem para gente que, depois de delinquir, ainda quer ter vantagem, o que a gente pode esperar? A gente não pode esperar mais nada. A gente tem que realmente fazer o respeito e a honra ressurgir das cinzas. Então a gente vai ter que fazer cinzas e ressurgir tudo isso. É duro, é dureza. É dureza o que nós temos para fazer, para começar, para constituir e encontrando pessoas que pensam parecido, é que a gente vai fazendo de pouco a pouquinho, com muito cuidado e sem deixar nossas crianças à mercê da poluição. Tenham todos uma ótima tarde, um excelente solzinho.